Olá pessoal, hoje no DNA dos materiais nós vamos conhecer um pouco do que é polímeros. O que são polímeros? Polímeros são materiais que são ligados de forma molecular. São pequenas moléculas formando uma estrutura e criando longas cadeias. Eles podem ser naturais ou derivados de petróleo. Podem ser encontrados em borracha, plástico, seda. Tudo isso é polímero. O que são polímeros? Polímeros são objetos que são, em seu nível molecular, estruturados semelhantes a uma corrente. Por que utilizar polímeros? Os polímeros são benéficos porque são leves, resistentes e práticos para o uso. Isso facilita o uso dos polímeros no dia a dia. Polímeros podem ser encontrados desde capas de celulares até roupas. Os polímeros existem dois tipos: os derivados de petróleo e os de meios naturais. Os de meios naturais podem ser látex, borracha ou a seda. Os derivados de petróleo causam um grande problema, que também pode ser vinculado aos naturais, que é: os polímeros, se não forem bem utilizados e bem descartados, gerarão problemas para o meio ambiente. Esses problemas são excesso de polímeros em locais que não deveriam, como rios. Então, pessoal, agora vamos ver os tipos de polímeros. Temos dois tipos, os naturais e os sintéticos. Os naturais são obtidos normalmente através de plantas e animais, como, por exemplo, a borracha, que é extraída através de um tipo de árvore. Já os sintéticos, eles foram produzidos através da necessidade de se imitar um polímero natural. Temos aí como exemplo o PVC e o nylon, que são polímeros sintéticos. Agora vejamos a estrutura molecular dos polímeros. Imagine, um cordão de miçangas, onde cada miçanguinha dessa é chamada de monômero. E na junção dessas miçangas, formando o cordão em si, é denominado polímero. Existem três tipos de monômeros. O linear, você pode imaginar, por exemplo, um macarrão, Temos o ramificado, como, por exemplo, galhos de uma árvore, onde tem várias ramificações assim desses monômeros, formando assim um polímero. E temos o entrelaçado, onde é formado numa estrutura feito teia de aranha, sabe? Eles são conectados dessa maneira. Quais são os problemas causados pelos polímeros? Já que são coisas tão boas, a gente também não pode excluir os seus problemas. Um dos principais problemas causados pelos polímeros é o descarte errado. Se um polímero não for bem descartado, ele pode parar em rios ou em mares, gerando diversos outros problemas, como animais ingerindo polímeros. Esse é um dos grandes vilões do uso de polímeros. Claramente você pode encontrar em diversas páginas aí falando sobre animais marinhos ou até mesmo animais do nosso cotidiano ingerindo polímeros, seja de forma de garrafa, tampa, e isso é muito ruim e gera uma má fama para o polímero. Outro problema do polímero é o microplástico, que recentemente vem tendo uma fama e um crescimento muito grande das dimensões do microplástico. O microplástico pode estar no nosso sangue? Provavelmente não, porque a mídia normalmente é muito sensacionalista para falar mal do polímero. Então, agora, nós vamos falar sobre a importância dos polímeros na engenharia de materiais. O primeiro é que os polímeros vieram para basicamente substituir os materiais metálicos, já que os polímeros eles têm uma baixa densidade. E o que seria essa baixa densidade? Eles são produtos mais leves, mais maleáveis. Já os produtos metálicos não têm essas características. Aí, junto com essa baixa densidade do produto polimérico, na hora de fazer o produto final, ele acaba ficando mais leve, facilita o transporte e etc. A segunda característica é que eles são muito resistentes, quimicamente falando. Por quê? Porque os produtos poliméricos eles são inertes, ou seja, essa característica deles faz com que eles sejam resistentes a muitos produtos ácidos, bases e solventes. Não todos, mas algumas, grande parte.
e eles são muito utilizados para fazer embalagens de produtos químicos, fazendo essa vedação e conseguindo resistir a esses produtos que estão dentro do recipiente. Outra característica também é que ele tem um baixo custo, já que eles estão geralmente derivados do petróleo e tem processos de fabricação em massa muito rápidos. Juntando esses dois processos, o custo dele diminui muito menos. A última parte é que eles são isolantes térmicos de muita qualidade, já que as ligações covalentes nas cadeias poliméricas, elas têm uma característica de não deixar a escapatória de elétrons, não deixam elétrons livres. Então, fazendo com que não tenha uma escapatória de cargas e protegendo tanto a pessoa que está utilizando o produto ou o produto em si, que é utilizado para proteger determinadas camadas. E qual é a principal função do engenheiro de materiais voltado a polímeros? Tornar esse material mais resistente e mais leve, juntando isso com benefícios para o meio ambiente. Como? Tornando esse material biodegradável ou reduzindo a poluição que esse material irá causar na natureza. E agora vou trazer algumas curiosidades, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, no seu ápice, o Japão era o maior fornecedor de seda para os países estrangeiros, né? Porém, como estava na Segunda Guerra, eles não iriam oferecer o material deles para os países que estavam em guerra com ele, né? Aí o que esses países fizeram? Eles utilizaram o nylon, que na época era muito utilizado para poder fazer meia calça para as mulheres. Eles pegaram esse material e começaram a fabricar fortemente paraquedas, barracas e até vedando pneu de carro, de tanque de guerra no meio da guerra para poder sanar essa necessidade pela seda, né? Que mostra que é muito importante ter esses materiais sintéticos versáteis para caso aconteça de haver a escassez de algum material, né? A segunda curiosidade é que foi inventado por alguns engenheiros de materiais um certo produto que é utilizado em tecidos, geralmente de roupas mais simples, para ele meio que se auto-reparar após um corte. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Colocado vários microcápsulas nesse tecido e com essas microcápsulas tem um material reparador. Aí quando ocorre o corte ou a danificação do tecido, essas microcápsulas liberam um líquido e esse líquido, quando entra em contato com o ambiente, ele endurece e fecha essa abertura. Em resumo, os polímeros são muito mais do que apenas plástico. Eles representam uma classe de materiais extremamente versáteis para a engenharia de materiais. Suas propriedades podem ser modificadas e planejadas de acordo com suas aplicações, permitindo avanços em diversos setores, como a indústria automotiva, aeroespacial e biomédica. Entender o processamento, o comportamento e as limitações desses materiais ajudam a desenvolver soluções mais eficientes, leves, resistentes e economicamente viáveis.